Alô, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Martins, está entrando no ar mais um podcast da 4Ls. Hoje, a playlist Nossa Região tem o prazer de receber aqui em nosso estúdio Dona Evani, professora Evani Cajuriense. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rodrigo. Eu agradeço muito ser lembrada como mulher, né, para vir falar sobre Cajuri. Entre tantas pessoas importantes, eu ser escolhida. Muito obrigada. Pessoal, lembrando a vocês, né, para seguir a nossa página lá no Instagram, 4Ls Filmes, e lá no nosso canal do YouTube, se inscrever, deixe o seu like lá, isso é muito importante para a gente, isso fortalece muito o nosso canal. Dona Evani, primeiro, eu queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho quem que é a Dona Evani, quem que é a professora Evani. É a professora Evani. Essa professora viveu muitos anos, viveu 40 anos na área educacional. Eu, desde criança, desde menina, acompanhei minha mãe, que era professora. Naquela época, muito difícil, tudo difícil mesmo. Não havia luz elétrica, ela trabalhava com a turma noturna e era com lamparina, a luz de vela muitas vezes, e eu sempre ali junto dela. As escritas eram feitas nas pedras, naquelas pedras antigas, é uma tabuletazinha, para quem não conheceu as pedras, e a gente ficava ali, tinha uma esponjinha que apagava, e eu sempre do lado dela, porque eram pessoas muito assim, idosas, pessoas que trabalhavam o dia todo na zona rural, eram na maioria trabalhadores rurais, e que queriam pelo menos aprender a traçar o nome. Então, eu sempre acompanhei a minha mãe, sempre mesmo, em todos os momentos. Daí eu fui crescendo e continuei naquela acompanhando. Vim estudar, porque era o maior sonho da gente, era estudar para formar professora, né? Ser a professora. Naquela época era o sonho nosso. Então, me formei professora, trabalhei uns 2 anos e voltei novamente para a universidade, fiz pedagogia, retornei à escola, já que era isso mesmo que eu queria. E sempre eu trabalhei com muito prazer. Eu adoro os meus alunos. Até hoje, o maior prazer é encontrar o meu aluno que grita assim: "Oi, professora! Oi, professora!" Aquilo, para mim, assim, é como se fosse um troféu. Então, me sinto muito honrada por ter trabalhado esses 40 anos como professora. E nessa área de professora, eu atuei como professora de ensino primário, que era o antigo 1º grau, no pré-escolar, trabalhei na supervisão, na vice-direção da escola. Então, todos os segmentos da escola eu passei por eles. E deixei muitas recordações da escola, tenho muitos amigos, e para mim a escola foi o maior prazer da minha vida, foi ter convivido lá. Bagagem é grande, né, Dona Evani? Meu filho, não foi pouca coisa que nós fizemos, não, sabe? E numa época de muita dificuldade, a gente não tinha material escolar, nós tínhamos que promover festas não só para angariar os materiais escolares, mas também nós tínhamos que providenciar ajudas nas merendas escolares, que eram muito escassas. Então, hoje, o ensino é totalmente diferente, né? As crianças recebem os carros que chegam na porta da casa delas,
As nossas não, as nossas crianças vinham a pé, vinham descalço, vinham sentindo frio, e o único alento que elas tinham era a gente dentro da escola. Nós éramos professoras, nós éramos os pais, nós éramos tudo para eles. Dona Vani, vamos começar então agora. Antes de mais nada, o que significa Cajuri? Cajuri? Antigamente, Cajuri chamava-se Turvo. Esse nome Turvo era devido ao rio que corta o município. O rio Turvo corta, ladeia o município todo. Então, por volta de 1910, houve-se a troca desse nome de Turvo, porque existe uma outra localidade próxima a Barbacena, parece-me, que se chama Turvo. Então, as nossas correspondências eram direcionadas para essa localidade. Daí, então, reuniram-se e tentaram a mudança do nome de Cajuri. Nas margens do rio Turvo existiam umas palmeiras tipo caju, umas palmeiras que os índios davam o nome de caju, alguma coisa assim, caju, cajuru, uns nomes assim, mais ou menos semelhantes. E, devido à formação indígena que teve no nosso município, foram os índios puris, então, houve a junção de Cajuri e formou-se, então, o Cajuri. É essa a realidade do nome de Cajuri. Como que foi, assim, os primeiros povoamentos em Cajuri? Os primeiros povoamentos de Cajuri, na verdade, Cajuri eram duas fazendas. Aonde está o vale, que é Cajuri, que Cajuri é um vale, né? Então, esse vale pertencia à fazenda dos Valentes e à fazenda do Pedro Ladeira, do senhor Pedro Ladeira. Em 1886, eles iniciaram a construção da estação para escoar os produtos da região. Em torno dessa estação, então, foram-se habitando os empregados dos Valentes, empregados do senhor Pedro Ladeira. E assim, Dona Vani, deixa eu só interromper a senhora. Sim. Um pouquinho. Você falou que foi em torno da estação. É engraçado porque na nossa região aqui, as cidades sempre surgiram em volta de uma igreja. Cajuri foi diferente? Cajuri foi diferente. Foi a estação, o marco do povoamento. É muito interessante, é diferente de todas as regiões daqui de Minas Gerais, praticamente, né? Foi, depois, você imagina só, que em 1886 foi construída a primeira estação, a estação antiga. E a igreja só veio a ser construída em 1910, praticamente 20 anos depois. A primeira capela de Cajuri foi assim. Então, é muito interessante, é uma curiosidade muito grande. Em torno dessa estação, cresceu-se, então, a população de Cajuri. A senhora falou que foi a primeira estação. A primeira, não é onde está situada a hoje. É o mesmo local. É o mesmo local? É o mesmo local. Só que depois eles refizeram
a construção. Eu acredito que nessa época de 1886, era uma estaçãozinha como a estação do Mirante, bem pequenininha, sabe? Era assim, praticamente um galpão onde que existia uma casa que o agente morava nela, tá? Eu acredito que tenha sido mais ou menos assim. E em relação à igreja, a primeira igreja, ela foi construída naquele local que é hoje mesmo ou não? Naquele mesmo local. Ela era uma igreja, mais rústica, sem torres. Ela tinha um estilo assim, esse estilo colonial, mas sem torres, sabe? Uma cruz e essa igreja, eu acredito que ela tenha ficado por alguns tempos em Cajuri e depois ela tenha sido reformada, porque antes dessa atual, teve uma igreja anterior. Então, eu acho que a nossa igreja, eu tenho quase certeza que ela passou por umas 3 modificações. A primeira, que era apenas era praticamente assim como se diz, um galpão, sabe? Um galpão com as laterais, com as janelas e tudo mais. Mas depois ela veio a passar por uma reforma e quando o Padre Oswaldo veio para Cajuri, ela passou por uma reforma e mudou o estilo dela. E depois, ainda o Padre Oswaldo fez uma nova modificação, porque essa que nós estamos atualmente usando, foi o Padre Oswaldo que fez a modificação dela. Dona Ivone, nós vamos chegar no Padre Oswaldo aí. Tá, Vamos chegar lá. É porque vai muito, Sim. né? É um emaranhado, né? Sim. Voltando lá atrás, antigamente as coisas eram muito difíceis, né? Tudo era muito escasso. Como que os cajurienses sobreviviam nessa época? É interessante porque a maioria sobrevivia assim de trabalho rural, né? Eles trabalhavam na roça durante o dia, tinha o comércio, mas a maioria da população de Cajuri são os ferroviários. Estes, sim, eles eram considerados a elite de Cajuri, porque eles não tinham dificuldades, eles tinham salários bons, tinham plano de saúde. Então, eles tinham as casas deles, eram casas diferenciadas. Então, a população, a maioria era constituída de ferroviários. E esses ferroviários, eles vieram de fora ou é gente mesmo de Cajuri? Como a formação de Cajuri se deu em torno da estrada de ferro, a maioria veio de fora. De fora, que eu digo assim, da zona rural, que emigrou para Cajuri, tem outros que vieram, porque a linha de ferro, né, ela trouxe outros empregados de outras localidades. Havia um intercâmbio, né, de lugares. Então, essa população também, houve uma mudança, veio uma integração de pessoas diferentes. Pessoal, lembrando a vocês que nós aqui da 4Ls, nós temos uma parceria com a MV Digital. Você que está precisando dar aquela revigorada na sua identidade visual, está precisando de alguém que gerencia suas mídias sociais, isso é com a MV Digital. E não se esqueça de ir lá no nosso canal do YouTube, se inscrever, deixe seu like lá, ative o sininho para receber as notificações. Tem muita coisa boa que está vindo no nosso canal, pessoal. Dona Ivani, podemos afirmar, então, que a implantação da estrada de ferro e a
e da estação ferroviária, foi depois disso que Cajuri começou a crescer? Começou a desenvolver? Sim, podemos dizer isso sim. Porque tudo é interessante, sabe, Rodrigo, que Cajuri se tornou um polo da região, porque havia um armazém que abastecia a região, que recebia os gêneros alimentícios através da rede, da ferrovia, e ele distribuía para as cidades, por exemplo, Canaã, São Miguel do Anta, Araponga, Coimbra não, porque Coimbra também tinha, né? Mas era distribuído para essa região todinha. E esse povo, eles vinham de carro de boi até Cajuri para abastecer. Nesse intercâmbio, eles traziam o que eles tinham para vender e levavam o que eles necessitavam. Tá? Então, eles traziam o café, o milho, o arroz, as colheitas, as criações de galinha, tudo que eles tinham na roça, eles traziam para vender e levavam. O seu Zé Dia, ele tinha no seu armazém até material de construção, cal, cimento, manilha. Então, isso tudo era os objetos das trocas do povo nessa região. Então, foi assim, um polo importantíssimo. E isso se deve à estação ferroviária. Agora vamos chegar na parte que eu mais gosto. Quando fala assim, das histórias das cidades da nossa região aqui, é sobre as imigrações. E Cajuri é fato que os imigrantes libaneses trouxeram, assim, teve um grande destaque, né? Sim, no início. Verdade. Quais que foram as primeiras famílias que chegaram na cidade? Bom, as primeiras famílias que chegaram aqui foram as famílias do senhor Antônio José, a família do senhor Abrão Daibes. Aliás, as famílias que existiam em Cajuri, eles chegaram praticamente juntos. Eles formaram uma colônia libanesa. O senhor Miguel Said, o Alexandre Said, o senhor Feres, o pai do Zé Feres, do Jorge Feres também, o senhor Habib Nassif e muitos outros que ali viveram em Cajuri. Eles tinham um convívio diferente. Ali era como se eles estivessem vivendo na Quifarnis deles, porque eles todos vieram da cidade do Líbano, que se chama Quifarnis. Então, era como se eles estivessem prolongando os costumes deles. Ali eles se reuniam, ali eles dançavam, ali eles comiam e trocavam as lembranças, lembravam do tempo deles lá no Líbano e mantinham viva as recordações e a cultura libanesa. No início era fechado só entre eles? Não, nós, né, que às vezes estranhávamos e às vezes não misturávamos, às vezes, mas nunca foi fechado, sabe? Eles sempre foram muito abertos, eles sempre foram muito comunicativos, sabe? Então, ótimos comerciantes, muito educados, sabiam, eles tinham a arte de lidar bem com as pessoas, sabe? Eram pessoas, assim, muito maravilhosas. E deixaram muito legado para a gente. Na religião, por exemplo, eles trouxeram para a igreja de Cajuri o Santo Elias,
Hoje, essa imagem é tombada, faz parte do patrimônio histórico de Cajuri. O Santo Elias, junto com o Santo Antônio, que é o padroeiro, eles faziam a festa do Santo Elias. Então, a gente falava assim, às vezes, tem dois padroeiros, o Santo Elias e o Santo Antônio. O Santo Antônio dos brasileiros e o Santo Elias dos libaneses. Mas não era uma integração, sabe? E era muito bonita. Eles se dedicavam a essa festa, faziam muitos movimentos, rendia muito dinheiro para a paróquia. Eu queria que a senhora aprofundasse mais um pouquinho nas contribuições que os libaneses trouxeram para Cajuri. Assim, ao meu modo de ver, eles serviram de incentivo para todos nós, porque eles eram grandes trabalhadores e eles se preocupavam muito com a família e com a educação dos filhos. Conta-se, é interessante que o senhor Abrão, ele tinha uma casa de comércio, uma loja de tecidos, e ele recebia aqueles tecidos do Rio de Janeiro e ele colocava os filhos dele, o doutor Daibes hoje, ele reside no Rio de Janeiro, e o doutor Michel, que já é falecido. Então, ele colocava aqueles meninos para trabalhar até 10 horas da noite, costurando os fardos de tecido. E como Cajuri recebia o povo da região todinha, então o seu Corino, um fazendeiro de São Bento, chegando lá na loja dele, ele encontrou os filhos dele costurando os fardos. Então o seu Corino falou com ele assim: que vergonha você colocando seus filhos para trabalhar até 10 horas da noite, sendo que você não precisa disso. Então, ele simplesmente respondeu para ele: olha, hoje os meus filhos costuram fardos, amanhã eles vão costurar barrigas. Então, realmente, esse sonho se concretizou. Primeiro, o doutor Michel, que ele foi médico, ele formou pela Universidade Federal de Juiz de Fora, foi um grande médico, e depois, mais tarde, o doutor Daibes, que é um urologista no Rio de Janeiro. Eu sei que ele ainda é vivo, tá? Mas são fatos interessantes da cultura deles. E isso é um exemplo para todos nós. É um exemplo de trabalho, de criar família naquele estilo de vida junto com os pais, servindo o pai de modelo para o filho. Dona Evani, agora vamos passar um pouquinho os personagens históricos de Cajuri. Sim. Quem que foi Joaquim Toledo da Silva? O Joaquim Toledo da Silva foi um dos fazendeiros que habitou em Cajuri, também nessa época. E a importância do Joaquim Toledo é que ele comprava os lotes, comprava as terras e fazia construções. Então, ali, onde é hoje o mercado Dona Alice, existia uma construção que foi feita pelo Joaquim Toledo. E ele vendia e passava para outras pessoas. Então, ele foi assim, um grande influenciador para a ampliação da população de Cajuri. E o capitão Arnaldo? O capitão Arnaldo, esse capitão é de uma importância muito grande. Ele não é apenas um ícone, não. Ele foi realmente uma pessoa que conseguiu fazer de Cajuri o que Cajuri é. Tudo que a gente tem em termos de localização,
de território, nós devemos a ele. Ele foi um grande estrategista, ele foi um político muito importante na época. Ele aproveitou, na época que ele foi prefeito aqui em Viçosa, em 36, ele foi nomeado pelo governador Benedito Valadares, e ele influenciou muito no aumento do território do distrito de Cajuri. Ele tinha convívio com todo o pessoal da região, ele falava sempre que uma andorinha só não faz verão. Nós temos que nos unir, nós não podemos ficar pendentes a uma pessoa ou dividir votos, nós temos que unir para ter uma pessoa majoritária na região, para a gente poder alcançar algumas mudanças no Cajuri. Na região toda, né? Então, Capivara, por exemplo, pertencia a São Miguel do Anta. Você vai fazer essa pergunta em outro momento, né? Mas é devido à contribuição dele que Capivara veio a pertencer a Cajuri. Já que a senhora tocou nesse assunto, fala para mim hoje, como que Cajuri está dividida hoje? As localidades? Isso. Pois é, Cajuri tem as localidades rurais, nós temos o Sapé. O Sapé é um povoadozinho, tem uma igreja, e tem calçamento, tem água. É uma localidade bem bonitinha, bem promissora. Eu conheço. Lá está asfaltado. Então, bem promissora mesmo. Temos a Capivara. A Capivara tem uma pracinha no centro da Capivara, tem a escola, tem a igreja, tem um supermercado, então tem um campo de futebol, quer dizer, uma localidade também promissora, Capivara. Tem a usina. A usina ela está assim, em crescimento. Muitas pessoas que estão construindo na usina. Temos o Córrego Sertão. O Córrego Sertão também ele está bem povoado. Temos a Estiva, sabe? E temos o Caxixe. Em todas essas localidades, existe uma igreja e existe um movimento que reúne as famílias em torno de um ponto comum. E temos o Paraguai, que é o distrito de Cajuri. Aí o Paraguai, né, já é maior, tem a praça, tem a igreja, tem a escola, tem o posto de saúde. O posto de saúde também tem no Sapé e na Capivara. Então, você vê que nós temos bastante localidade no município, né? Eu queria falar um pouquinho especial sobre o Paraguai. Meu querido Paraguai, né? Meu Deus. Primeiro, por que o nome Paraguai? Pois é. Paraguai é bem histórico esse nome, né? O pessoal de São Miguel do Anta, que foi convocado para ir para a Guerra do Paraguai, né? Então, eles despediram das famílias, fizeram aquele movimento. E, na verdade, eles embrenharam que no Paraguai, naquela época, era uma mata fechada mesmo. E eles embrenharam ali e ali ficaram durante o período da guerra todinho. Não foi só de São Miguel, não. Não, teve de Viçosa também. Mas é da região, né? Mas os mais específicos, eles contam de São Miguel do Anta, porque né, tem os nomes, eles citam os nomes e tudo. E tinha uma senhora que morava próximo ali, e essa senhora, o nome dela era Veridiana, me parece que sim. E ela levava comida para eles,
levava comida, levava água e mantinha eles lá informados da situação. Até que um dia ela chegou e falou com eles assim, olha, a guerra já acabou e vocês vão continuar aí escondidos? Então eles deram um jeito de voltar para a terra deles, né? Conta-se que em São Miguel do Anta eles foram recebidos com honrarias, banda de música, foguete, etc. e tal, né? Mas, na verdade, eles estavam escondidos. E, então, aquela mata ali começou, assim, algumas casinhas a surgir, umas choupanas, assim, casinha de sapé. E aí o povo falava assim, aonde que você vai? Eu vou lá no Paraguai. Eu vou lá no Paraguai. Então, daí o lugar ter recebido esse nome de Paraguai. Vou lá no Paraguai. Hoje, Paraguai pertence a Cajuri, mas nem sempre foi assim, né? Não, nem sempre. Antigamente pertencia a São Miguel. A São Miguel. Do Anta. Em que ano, como que ocorreu essa, como é que a gente fala, essa transferência? Não sei. É uma transição, uma transição. Né? Bom, essa transição aconteceu em 1939, quando Cajuri passou a distrito, então o Paraguai veio fazer parte do território de Cajuri. E eu, assim, como criança, eu ficava bem encucada de saber, porque o povo de Paraguai sempre dizia assim, eu vou lá no Anta, eu vou lá no São Miguel. Mas eu não tinha assim, a noção por que eles iam a São Miguel se Cajuri era mais próximo. Mas isso se devia ao fato de ter sido Paraguai pertencido a São Miguel, né? Durante muito tempo. E é interessante, sabe, que eu consultando alguns documentos que tem guardado, o São Miguel vinha até próximo a Cajuri. A fazenda do Córrego São Joaquim, que hoje pertence ao Marom Aziz, ela era do São Miguel, pertencia a São Miguel. Então, com as novas marcas limítrofes de Cajuri, então, aí veio o Paraguai para Cajuri, pertencer a Cajuri. Interessante também, Rodrigo, que Paraguai ainda ficou agarrado em São Miguel do Anta até 1950, porque o pároco que celebrava em Paraguai era o padre de São Miguel do Anta, era o padre Adalberto Sabino. Então, a igreja mantinha a ligação com São Miguel. E só veio a igreja para Cajuri com a chegada do Padre Oswaldo. Só voltando, que ano que foi criado o Distrito Paraguai? Foi criado o distrito? Sim. O Distrito Paraguai foi criado com a sede quando o Paraguai quando Cajuri passou a cidade. Quando passou a cidade. Hoje foi em 1962. 62. Aí que ele veio a distrito, né? Porque ele era zona rural, né? Paraguai tem umas curiosidades, né? Porque carrega muitos nomes indígenas ali, né? Fala um pouquinho pra gente. No Paraguai é interessante que, primeiro, as construções do Paraguai antigo eram praticamente todas casas de sapé. É interessante que a gente chegava em Paraguai, já desde a entrada de Paraguai, eram casas de sapé. E o povo de Paraguai, eles trabalham muito assim com taquara, com coisas, artesanato com taboa, sabe? E então lá no Paraguai também as localidades lá levaram essa influência indígena. Nós temos um lugar lá que chama Caituá. Nessa localidade, no antigo Paraguai, moravam muitas pessoas. Hoje o povo já mora tudo na cidade, já urbanizou mais, né? Tem a
Contenda. Contenda também é um lugar lá que recebeu esse nome. Tajuba, Puri, Baú, Barbadim, Bom Jardim. Então, são esses, Caxixe, pela denominação, você observa que são de origem indígena. Tudo de influência. Tudo de influência, E, então, e quando a gente visitava esse povo lá no Paraguai, essas pessoas que moravam nessas regiões, essas localidades, a gente via que eles tinham traços tanto da cultura quanto da alimentação, tudo à base de coisas indígenas. E também interessante que no Paraguai tinha o caboclo. Tem ainda até hoje, eles conservam que é um grupo folclórico. E esse caboclo são índios vestidos, sabe? Eles se vestem como índios. Tem o grupo vermelho e o grupo azul. O grupo azul era o grupo de cristãos. E o grupo vermelho, os grupos que eram anticristãos. E eles defendiam São Sebastião. Era para a festa de São Sebastião. Eles se organizavam para pedir proteção a São Sebastião. E a dança deles é em torno de São Sebastião. Pessoal, lembrando a vocês aí para se inscrever no nosso canal do YouTube, deixe o seu like lá, isso é muito importante para a gente. Ative o sininho para receber as notificações. Vocês fazendo isso, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai mostrar para mais pessoas. E quero destacar também que nós aqui da 4Ls, nós temos a parceria com a MV Digital. Você que quer dar aquela revigorada na sua identidade visual, precisa de alguém que gerencie a sua mídia social, isso é com a MV Digital. Dona Evani, como que ocorreu a emancipação política de Cajuri? Bom, a emancipação política de Cajuri, da cidade de Cajuri, desde 53, o senhor Arnaldo vinha... nessa época, ele era vereador aqui em Viçosa e existiam outros vereadores de Cajuri que eles preocupavam em conseguir um aumento do território para que Cajuri fosse emancipado. Então, eles votaram no projeto de emancipação de São Miguel do Anta, e São Miguel do Anta cedeu a parte territorial que faltava para completar a área municipal de Cajuri, a área territorial. Então, em 30 de dezembro de 1961, foi assinado o decreto da emancipação de Cajuri. E a instalação desse município aconteceu em 2 de março de 62. E aí foi escolhido o primeiro prefeito de Cajuri, que foi o intendente, nomeado intendente, o Antônio da Silva Araújo, o Nó da Silva. E ele ficou em Cajuri até junho, como o prefeito nomeado, e em junho aconteceu a eleição para prefeito. Nessa eleição, o candidato foi o senhor Antônio Dias de Andrade Neto, e ele foi o candidato a prefeito, e o vice-prefeito Teonílio Soares de Souza Lima. E daí iniciou, então, a administração de Cajuri. Tem uma curiosidade, porque eu achava que Cajuri pertencia a Viçosa. E não é bem isso, né? Não, O distrito de Cajuri
antes de se tornar distrito em 39, Cajuri pertencia a Coimbra. E como o Paraguai pertencia a São Miguel, né? Então, nessa criação do distrito de Cajuri, em 39, é que veio parte de... o Cajuri desmembrou de Coimbra, veio a ser distrito de Viçosa. Então, desde 39, começou essa emancipação. E veio o Paraguai também, vindo de São Miguel do Anta. Nos anos 40, 50, Cajuri era considerado uma cidade progressista. Por quê? Porque aí, como Cajuri era apenas uma localidade, depois do distrito, aí as pessoas residentes lá, então eles mesmos começaram a investir em construções, foram construídas muitas casas, as lojas, aumento de lojas, existiam máquinas de beneficiamento de café. Na época, parece que existiam 2 máquinas, uma do Andrade, dos irmãos Andrade, e uma do seu Araújo. Araújo? Não, Mafia. Do seu Mafia. E fábrica de banha, casas de tecido, lojas de tecido. Aumentou, então, em grande parte, essa população. E aí também foram renovando as construções de escola, a criação de outras coisas mais que serviram para engrandecer o município. Telefone, sabe? Então, foi tudo assim. E interessante também que Cajuri era ligado à rede de telefone. Lá em Cajuri tinha o PS1, que era instalado na casa de uma pessoa, depois veio a ficar na casa da dona Conceição, Dona Conceição Pereira Mamão, e tinha o PS2 e o PS3. Um era dos Andrades e o outro do seu Abrão. Então, eles tinham uma linha telefônica direto, que eles falavam com quem eles quisessem. São curiosidades do município, né? Uma curiosidade minha aqui agora cronologicamente falando. Fala para mim as construções mais importantes. Primeiro, a senhora falou que foi a estação. A estação. Depois, nessa década de 40, eles começaram a investir em construções mais bonitas, buscavam um planejamento mais interessante. Por exemplo, nós temos lá, que faz parte do acervo cultural, as construções das casas do seu Totônio Andrade, que é a Vila Três Marias. É uma casa muito bonita, ela está localizada ali na praça. Tem a casa da Vila Neide, que pertencia ao seu Álvaro Rocha, e também uma casa de uma construção muito bonita. Os casarões do seu Miguel Saide, eu não sei se eles tombaram esse casarão, não, sabe? Eu não tenho certeza para não te afirmar, não. Tem a casa dos Rochas, que hoje quem mora nela é o Luiz Carlos Pires, também de uma construção muito bonita, faz parte desse acervo. O casarão dos Daibes, sabe, do seu Abrão Daibes, o casarão onde que dos Geraldo Boiadeiro também, são os casarões, o casarão onde que é do Laerte Andrade. Então, tem diversas construções bonitas que
surgiram nessa época, com o desenvolvimento da pós-emancipação do distrito. A senhora falou do Laerte, eu lembrei dos defumados. Dos defumados, né? O Laerte se distinguiu nos defumados naquela época, né? Ele investiu e na época, ele foi um dos pioneiros aqui na região. E como ele fazia os defumados bem feitos. Né? E o grupo, o colégio ali, quando que foi criado, como foi construído esse colégio? Esse colégio, conta-se que o senhor Arnaldo, ele comprou aquelas terras, ali aquele lote, para a construção da escola, da escola reunida. A escola, ela tem uma história muito peculiar também, sabe? Você precisa de ver que nos anos 20 existia escola feminina, só registrava a presença de mulheres nos assentos da escola. Depois veio uma escola mista, aí que vinha misturados, sexo masculino com feminino. E aí ela foi assim, evoluindo pouco a pouco e até chegar nas escolas reunidas. Quando chegou nas escolas reunidas, que houve-se a necessidade da construção da escola. Porque até então eram assim, escolas singulares e elas funcionavam em qualquer casa. Sim. E então não fazia necessidade de uma escola reunida, onde que as salas ficassem todas juntas. Daí que se iniciou, então, a construção. Nos anos 50, a escola se tornou reunida e houve essa construção. De início com 4 salas, é o grupo antigo, aquele ali do início da rua onde que seus avós moravam. Sim. Tá? E depois ele ficou pequeno e foi trabalhando em 2 turnos, 3 turnos depois, e então o senhor Abrão doou aonde é a Escola Municipal Arnaldo Dias, lá no início da rua, aquele prédio, aquela área todinha foi doada pelo senhor Abrão para a construção da outra escola. Então, daí que surgiram as escolas de Cajuri. Como Cajuri é uma cidade pequena, como que era a diversão antes em Cajuri? Interessante, né, que os jovens buscavam eles mesmos a se promover o modo de distrair. Muitas vezes eles iam para a usina, né? O futebol, que sempre existiu em Cajuri. Existiam os barzinhos, né? Existia um barzinho na minha época de adolescente que chamava Borogodó, sabe? Nesse Borogodó existiam as horas dançantes e era muito interessante, sabe? O povo bebia, conversava, contava as histórias, dançavam. Tinha o cinema, né? Na época que o Padre Oswaldo veio para Cajuri, ele reinaugurou o cinema. Então, tinha o Onde cinema. era o cinema em Cajuri? O cinema era ali, onde que é o Armazém dos Andrade. Ah, sim. Hoje funciona uma casa de produtos veterinários, produto agrícola. Mas é ali que funcionava o cinema. Ali também a gente fazia os teatros, onde que, né, o nosso amigo gostava de cantar, né? O Zinho se apresentava cantando, ele tinha uma voz maravilhosa, né? Então,
fazia-se as comédias, os dramas. Eu acho que a gente, sabe, nessa época, a gente até era bem feliz, porque a gente mesmo produzia a nossa diversão. Numa época também, o prefeito fez nos banquinhos das praças, ele colocou damas em cada banco, e a gente já ia para os bancos levando as tampinhas. E a gente jogava até que horas, tá? Conversando, jogando conversa fora e jogando. Então, assim, sabe, eu acho que era uma diversão muito sadia. Não ficava sem distrair. E ainda tinha uma outra questão também, sabe? Dos aniversários, que a gente botava uma vitrolazinha debaixo do braço, né? E vamos lá, né? Fazer uma hora dançante na casa do fulano, né? Então, era tudo muito bom. Dona Ivani, a senhora citou aí o Padre Oswaldo. Quem que foi o Padre Oswaldo? O Padre Oswaldo também foi uma figura muito importante para nós, né? Ele chegou em Cajuri em 50, e aí ele, assim, de início ele era uma pessoa assim, mas de início não, sempre o Padre Oswaldo foi uma pessoa mais fechada e tudo, mas uma pessoa que trabalhou muito pelo engrandecimento de Cajuri. Ele participava de tudo, numa época de muitas dificuldades, como nós já falamos, de falta de recursos, falta de trabalho. Ele tinha uma fundação que se chamava Fundação Presidente Kennedy, que ele recebia doações dos Estados Unidos. Ele recebia leite em pó, bulgur, o óleo, e ele fazia uma seleção de pessoas para trabalhar que dedicasse 2 horas, por exemplo, por semana, num trabalho qualquer no município. Por exemplo, nas estradas. E aí, chegava o final de semana, ele entregava para aquelas pessoas uma cesta com o óleo, que é o óleo de soja, bulgur, o leite em pó, e vinha uma manteiga também, sabe? E aquilo era, assim, de grande importância para quem não tinha nada, sabe? Era de muita importância. E então o Padre Oswaldo, ele se destacou nessa época, foi um destaque assim, muito importante. Também, outro destaque importante dele foi na área da educação. Ele, vendo as dificuldades do povo de sair para estudar fora, ele criou o Ginásio Santo Antônio. A gente sabe que ele teve muitos problemas, muitas dificuldades para pagar professor. Naquela época, tudo muito difícil e tudo, mas ele conseguiu superar essas dificuldades e levar avante o objetivo dele. Cajuri, ela foi e acho que ainda é considerada a cidade das mudas cítricas. Quando e tudo que começou isso? Essa pergunta é muito interessante, que Cajuri, eu não citei antes, mas os viveristas de Cajuri também constituíam uma fonte de renda, porque eu sabia que a gente ia tocar no assunto especificamente, né? Então, existiam os viveristas importantes em Cajuri, que foram os pioneiros. Por exemplo, o seu Zé Henrique da Silva, lá no Caxixe. As mudas que ele fazia eram assim, de uma perfeição muito grande. Ele era um verdadeiro dedo verde para fazer os enxertos, para fazer as mudas.
Então, tinha o senhor Zé Henrique, o senhor Virgílio Barbosa, tinha o senhor Abib Nassif, e tinha uma outra pessoa que trabalhava com o senhor Virgílio, com o senhor Abib Nassif, que morou até na fazenda, que é o cunhado do senhor Canuto Pires, e o senhor Canuto também era viverista. Cajuri, assim, sabe, vivia em torno dessas mudas cítricas também. Era caminhões chegando e levando mudas, e vendendo, espalhando essas mudas pelo Brasil afora todo. E, sendo assim, isso foi por volta desde os 50, das décadas de 50, final de 50, já estavam trabalhando nesses viveiros, sabe? Então, continuou o progresso das mudas cítricas, continuou em franco trabalho. Até que em 1980, devido a tanta expansão das mudas cítricas no Cajuri, foi decretado pelo governador Francelino Pereira que Cajuri, então, se tornasse a cidade das mudas cítricas. E, por um decreto publicado em setembro de 81, instituiu a Festa Estadual de Muda Cítrica a ser realizada na última semana de setembro. E essa festa seria organizada pela Secretaria de Agricultura. Mas, com o passar do tempo, as coisas vão mudando e hoje, você vê, essa festa continuou por assim ainda uns 5, 6 anos e acabou que, não sei se foi por falta de incentivo também, eu não sei se foi devido a Dona Eusébia ter se tornado um polo eficiente na região e enfraqueceu a nossa cidade. Hoje ela não carrega esse não, né? Não, hoje não. Hoje nós temos até poucos viveiristas, sabe? Bem poucos viveiristas. Nós temos um viveirista lá no Paraguai e tem alguns ainda, assim, bem perdidos por ali, sabe? Tem um no Caxixe e alguns, assim, que se dedicam a fazer as mudas cítricas. Mas, na maioria, nós não temos mesmo. Hoje, para aquele cajuriense que está ausente, o que você tem a falar hoje para esse cajuriense que tem 15, 20 anos, que não via cidade e tudo? Fala para ele como que Cajuri está hoje. A princípio, quando a pessoa chega, né? Quando a pessoa chega em Cajuri, eles tomam até um choque, né? Porque houve assim, uma mudança muito grande, né? Primeiro que a gente nas mudanças da gente, justamente as pessoas com quem a gente conviveu que não estão mais lá, né? Primeiras mudanças são essas. E outras mudanças também, as mudanças o progresso chegou em Cajuri e houve mudanças realmente na estrutura da cidade. A cidade é outra cidade, né? Mas eu acho que toda mudança a gente tem que saber respeitar muito bem, né? Toda mudança ela traz boas e más consequências, né? Mas eu acho que, peneirando isso tudo, eu acho que Cajuri ainda continua sendo aquela cidade acolhedora, aquela cidade que está de braços abertos a receber o nosso cajuriense ausente. Para mim, a cidade está muito bonita, está muito bem cuidada.
Tá. Opinião minha. Não, ela está muito bonita. Por isso que eu estou te falando, que quando a gente chega em Cajuri, a gente fica pensando naquela cidade com poeira, que é a cidade assim, aqueles casarões desmantelados, e na verdade não está. Você olha a linha férrea, ela está toda florida, você olha a praça, está toda florida. Então, está tudo assim, diferente, né? Tem as passarelas chegando em Cajuri para a caminhada do povo, né, para o povo caminhar. Você olha as quadras de esporte. Então, quer dizer, Cajuri mudou muito, sabe? Mudou muito. Agora, quando a gente passa muito tempo sem chegar na cidade, a gente estranha realmente, né? Fala assim, mas e o fulano? Né? E a gente fica pensando, mas mudou para melhor. Dona Ivani, a gente está chegando ao final, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente. A senhora é do Paraguai, né? Lá de Paraguai, certo? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho das duas figuras, dos dois filhos, e mais recentemente, né? Os mais ilustres, né? De Cajuri, que são de Paraguai. Que é o Célio Lúcio e é o Vando. Verdade. Fala um pouquinho deles pra gente. O Vando, eu vou falar cronologicamente, né? Porque o Vando é o mais velho e tudo. O Vando é mais ou menos próximo à minha idade, né? Ele era mais velho do que eu, porém, na época, a minha mãe foi professora dele, sabe? Ele estudou na escola lá do Paraguai. E ele era uma criança, assim, da zona rural, né? Que viveu na zona rural. Eles foram levados para a casa dos avós, eles eram 3 irmãos, né? Foram levados para a casa dos avós, e lá os avós encaminharam eles para a escola. Então, eles tinham uma convivência com a gente lá na escola, mas aquela convivência, assim, de normal, né? A gente não sentia que ninguém ia ser diferente um do outro. Mas conta-se que o Vando já tocava um cavaquinho, já riscava um cavaquinho, gostava muito de cantar e tudo. E ele morava na localidade do Bom Jardim, lá no Paraguai, sabe? Aí estudou na nossa escola, participou lá durante um pouco período, porque depois os pais vieram e levaram ele para o mundo, né? E o Célio Lúcio, eu vi o Célio Lúcio nascer, acompanhei o crescimento dele, porque nessa época eu trabalhava no Paraguai, e então acompanhei o Célio Lúcio durante esse período todinho, até que ele, né, se deslanchou e foi para o futebol. São pessoas de um coração, assim, maravilhoso, sabe? São pessoas do bem, são pessoas que muito simples. O Célio Lúcio convive com o povo do Paraguai, né? Como ele é do Paraguai, sem nenhuma distinção. Então, é uma pessoa assim querida para nós do Paraguai. E o Vando também, ele chegava no Paraguai, ele pegava a varinha de anzol e ia pescar. Então, quer dizer, são pessoas que cresceram, mas que, voltando à origem, eles são os mesmos. Ô, Célio Lúcio, se você estiver assistindo a gente aqui, eu queria deixar um convite. Quando você vier em Cajuri, foi para o Paraguai, a minha família é de Cajuri, para quem não sabe, eu queria convidar você para vir aqui no nosso estúdio conversar um pouquinho, para você contar um pouquinho da sua trajetória no esporte. Deixado o convite, tá? Dona Ivani, eu citei esses 2 últimos destaques, né, de Cajuri, mas
é sabido também que já tem gente lá que destacou medicina, tem outros destaques lá também, né? E muita gente, tem muita gente na área de educação, né? Na área de medicina, em outras áreas, né? Muita gente que servem de exemplo e de orgulho para nós, né? Por exemplo, Marianice, né? Ela é do Paraguai também, né? A senhora vai ter que começar a falar mais de gente de Cajuri, porque senão o pessoal vai ficar com raiva, hein? A Marianice é do Paraguai também, né? Era uma pessoa que não media esforços para a educação. A minha mãe também foi sempre assim, sabe? A minha mãe também, ela se distinguiu muito na área de educação e ela também não media esforços. No Paraguai também ainda temos um grande médico urologista, filho de Paraguai, que atua numa clínica em São Paulo. Ele tem uma clínica em São Paulo, ele faz parte da família do Cardoso, do seu Arlindo Cardoso, ele é neto do seu Arlindo Cardoso. Então, a gente tem, e temos em Cajuri diversos médicos, né, que a gente não pode nem assim falar, porque são pessoas assim importantíssimas, né? Muito importante mesmo. Na área médica que veio de Cajuri, principalmente do sírio-libanês, tem demais, sabe? Os filhos do Maron, tem os filhos de Soabrão, tem os filhos do Habib, Nassif. Então, e temos também, não posso deixar de dizer que tem um filho do Geraldo Boiadeiro, o doutor Humberto, que é uma pessoa importantíssima lá em Juiz de Fora também. E, por que não? Eu tenho uma cunhada também, que é médica. Então, assim, sabe, Cajuri gerou grandes pessoas, grandes personagens, sabe? Dona Evani, em nome da 4Ls, eu queria agradecer a sua presença. Eu, particularmente, eu gostei muito do que eu escutei aqui hoje, do que eu aprendi. A senhora sabe, a minha mãe também é de Cajuri. Eu gostei muito e queria muito mesmo, de coração, agradecer a sua visita. Pois Rodrigo, eu que agradeço, de coração, sabe? Agradeço de coração e espero que o que eu disse aqui seja bem entendido. Se eu esqueci de alguém, que me perdoe, porque é muita coisa que tem dentro da história de Cajuri que a gente gostaria de falar. Então, devido ao atropelamento da gente, às vezes a gente acaba esquecendo, mas me perdoe. E eu trouxe um pouquinho da nossa história para você, que aqui está através dos jornais antigos, que aí você vai poder ver que, na verdade, o que aconteceu na trajetória de Cajuri. Sim, muito obrigado, muito obrigado. Só com certeza eu vou ler isso mais um pouco. Aprendizagem nunca é o suficiente, né? Claro, conhecimento não ocupa lugar, né, meu filho? Com certeza. E daqui eu trago para você, lá do nosso trabalho, que ultimamente eu tenho ajudado as minhas filhas. É uma empresa de mulher e a gente está beneficiando o café, a gente planta, colhe, beneficia e torra e entrega o produto para ser consumido. Então, é produto de mulher, é coisa artesanal, mas é um café fino e é um café especial. É o Café Santa Emília. E tem rede social? Nós temos o Instagram. Siga-nos, Café Santa Emília, @Café Santa Emília. Tá vendo, né, pessoal? Vamos seguir, vamos prestigiar, né, as mulheres. As mulheres. Nós sabemos que as mulheres vão dominar o mundo ainda, né? Claro, né? Dona Evani,
Mais uma vez, muito obrigado Oi, pela presença. eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, de coração, tá? Pessoal, lembrando a vocês, vão lá no nosso canal no YouTube, se inscrevam lá, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Fazendo isso, o YouTube vai ver que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai passar, vai transmitir isso para mais pessoas.